E aí, vamos dar uma olhada juntos numa passagem do Evangelho de Marcos que, assim, de cara parece ser só mais uma história de cura. Mas olha, o que está escondido ali é uma reflexão gigantesca sobre autoridade, perdão e o que realmente significa ser curado. É uma daquelas histórias que viram tudo de cabeça para baixo e mostram quem Jesus realmente é. E o mais legal é que essa história toda não começa com uma discussão de teologia, nada disso. Começa com uma cena de amizade, uma amizade daquelas, sabe? E uma fé que literalmente não aceita barreiras. Tudo isso lá em Cafarnaum. Imagina a cena. Um grupo de amigos se depara com um problemão, um obstáculo que parecia impossível de superar. Mas a fé que eles tinham vai levar a um ato de solidariedade assim, espetacular. A fé desses caras não era só um sentimento não, era a ação pura. Eles simplesmente quebraram as regras, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram um amigo bem na frente de Jesus. Foi uma demonstração de solidariedade que se recusou a aceitar um não dá como resposta. Incrível, né? E é aqui que a história dá uma virada que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. Pensa bem, a multidão, os amigos, o próprio homem paralisado, todo mundo ali estava esperando uma coisa, né? Uma ordem de cura. Era o mais lógico, o mais urgente. Levanta e anda, algo assim. Mas em vez disso, Jesus solta essa. Ele olha para o homem e fala de algo muito mais fundo. Uma declaração que, para muita gente ali, soa não só chocante, mas até como uma ofensa grave. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa voltar no tempo. Naquela cultura, a doença era vista como um sinal de castigo de Deus. Então aquele homem não estava só paralisado no corpo. Ele estava paralisado socialmente, carregando o peso da culpa e da exclusão. Então, quando Jesus perdoa os pecados primeiro, o que ele está mostrando? Que a doença da alma, o pecado, é um problema muito mais sério do que a doença do corpo. Ele vai direto na raiz da questão, naquilo que para eles era verdadeira paralisia. Bom, e claro que uma declaração dessas não ia passar batido. Na mesma hora, começou uma polêmica silenciosa, mas super intensa entre os estudiosos da religião que estavam por lá. Os escribas, que eram os mestres da lei, sacaram na hora o que as palavras de Jesus queriam dizer. Para eles, era simples. Ele estava reivindicando uma autoridade que pertencia única e exclusivamente a Deus. Isso para eles era blasfêmia. E aqui a gente chega no coração do conflito. Jesus não estava só curando uma pessoa. Ele estava, na prática, desafiando toda a estrutura religiosa da época, que dizia que o perdão de Deus vinha por meio de rituais, de sacrifícios no templo, com a mediação dos sacerdotes. Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, não deixa por menos. Ele vai direto ao ponto e confronta os escribas com um desafio que coloca a autoridade dele à prova, ali, na frente de todo mundo. Ele lança uma pergunta genial. Pensa só, o que é mais fácil falar? Uma coisa que ninguém pode verificar, como seus pecados estão perdoados, ou dar uma ordem que exige um resultado visível, inegável, como curar um paralítico na hora. A lógica é brilhante. A cura física que todo mundo podia ver ia servir como prova, como a evidência concreta da autoridade dele para fazer algo invisível e muito mais profundo: perdoar os pecados. Era como dizer: vocês duvidam que eu posso fazer o que só Deus faz? Então vejam isto. E aí, para não deixar dúvida, Jesus realiza o ato que era visivelmente mais difícil. Ele ordena que o homem se levante e vá para casa. E um detalhe fascinante, o verbo que o texto usa para levantar é o mesmo que vai ser usado depois para falar da ressurreição. Uma conexão muito poderosa. A multidão, claro, fica em choque, maravilhada. Mas o impacto desse evento vai muito além do milagre em si. O significado teológico aqui é gigantesco. Então vamos juntar as peças. Essa história é, no fim das contas, uma afirmação clara de quem é Jesus. Fica evidente que somente Deus pode perdoar pecados. Ele não veio para remendar o sistema antigo, mas para inaugurar algo totalmente novo. Uma cura integral, que restaura a pessoa por completo, corpo, alma e até a vida social dela. E traz uma nova lei, a do amor e do perdão, que se torna acessível para todo mundo através da fé. E essa passagem nos deixa com essa reflexão, né? Se a cura do corpo já deixou todo mundo de queixo caído, qual é o poder real, a dimensão da cura da alma? O que significa de verdade ser curado, ser perdoado por completo? Fica aí a provocação.